Vamos aqui para o nosso assunto de hoje. Eu separei alguns versículos para falar sobre a consolidação da igreja. A nossa vida como igreja, irmãos, ela tem 4 etapas: conscientizar, consolidar, equipar e enviar. Eu creio que nós estamos bem conscientes, e eu queria mexer um pouquinho na nossa consolidação como igreja. Isso vai afetar diretamente a nossa vida individual, tanto com Deus, quanto na sociedade, e também na nossa vida coletiva. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês aqui é Apocalipse, capítulo 3. Vamos abrir, irmãos, por favor? A nossa vida como igreja, ela tem 4 etapas: conscientizar, consolidar, equipar e enviar. Como eu creio que nós já estamos bem desenvolvidos na primeira etapa da conscientização, nós já estamos conscientes que nós não estamos seguindo o modelo de igreja, nós já estamos conscientes que nós não somos membro de uma religião, nós já estamos conscientes que nós não somos evangélicos, nem católicos, porque Deus não é evangélico e nem católico. Nós já estamos conscientes que nós não estamos seguindo um conjunto de regras religiosas. Nós já estamos conscientes que nós não estamos seguindo uma doutrina evangélica. Nós estamos seguindo uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Amém. E é por isso que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Nós já estamos conscientes que a igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Nós estamos conscientes que igreja são pessoas que passaram pelo novo nascimento e agora estão vinculadas ao cabeça da igreja e uns aos outros. Nós já estamos conscientes que para ser salvo não precisa levantar a mão e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Nós estamos conscientes que isso é uma tradição, e essa etapa, graças a Deus, nós já vencemos. Não existe nenhum versículo sequer na Bíblia, eu li a Bíblia 14 vezes inteira, de capa a capa, não existe nenhum versículo sequer que promete salvação para o pecador que levanta a sua mão e repete essa fórmula: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas isso já é etapa vencida entre nós, sem nenhuma soberba nem ar de exclusivista, como se nós fôssemos únicos, mas com muita gratidão no nosso coração e a sensação de sermos privilegiados pelo Senhor revelar essas verdades para nós. Nós estamos conscientes. Nós estamos conscientes que a ação principal para a formação das vidas não é do púlpito. Nós estamos conscientes que a base da igreja nas casas. Nós estamos conscientes que a natureza original da igreja não tem nome próprio. É só igreja, ponto final. Nós estamos conscientes que nenhum líder evangélico nem católico está autorizado por Deus para colocar nome na sua noiva. Isso seria uma traição e usurpar a natureza original da igreja. Mas disso, irmãos, nós já estamos conscientes. Isso é etapa vencida. Já estamos fundamentados nisso. Agora eu creio, irmãos, que nós precisamos consolidar tudo isso que nós já recebemos, para que a gente não perca isso. Nem conforme o passar do tempo, nem quando a gente for perseguido, intimidado ou coagido pelas pessoas, pelo mundo, pelos evangélicos ou pelos católicos. Nós precisamos ter as nossas convicções blindadas e bem fundamentadas, porque são riquezas muito preciosas que o Senhor tem nos dado, irmãos. E eu quero te dizer, nós não estamos sozinhos nisso. Em Porto Alegre tem 3.000 discípulos. Eu fui lá. Em São Vicente tem 400. Em Salvador tem 5.000.
Tem uma de Salvador aqui. Como é seu nome? Carol, bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Carol. Esse que está ao teu lado aí, ó, é baiano também. Ele trouxe. Na Argentina, irmãos, tem mais de 300 cidades onde Deus já revelou e fundamentou essas verdades. Eu fui lá, eu vi. Não passei pelas 300. Em Santiago, irmãos, tem milhares de irmãos no Chile. Eu fui lá, eu vi. No Peru tem centenas de irmãos em várias localidades. Eu fui lá, eu vi. Em abril eu estou lá de volta. Todos esses irmãos têm recebido todas essas verdades que nós já temos sido conscientizados. Não é só aqui na América Latina. Eu conheci presbíteros na África, em Moçambique. Eu conheço presbítero na Bélgica, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália. Eu andei fazendo tradução para os irmãos da Itália, todos caminhando como discípulos, com todas essas verdades que nós temos recebido. Nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente fica aqui em Agudos, a gente está nadando sozinho nessa correnteza. Não estamos. É cheio de discípulos espalhados pelo mundo, conscientes dessas verdades. Mas mais do que conscientes, irmãos, nós precisamos avançar e consolidar todas essas verdades e esses princípios que nós temos recebido. E para a gente entender um pouco mais sobre a consolidação, vamos abrir em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Irmãos, olha só, eu quero dar uma sugestão para que você traga caderno e caneta, ou algo que você possa anotar, ou um bloco de notas nas reuniões, tanto nas casas como na reunião geral. Sabe por quê? Porque quando você escuta, você entende, mas quando você anota, você aprende. Por isso que é importante anotar. Então fica aí uma sugestão para você trazer, para anotar, anota os textos para depois você poder ler na sua casa. Amém? Então, primeiro texto, anota aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes. Aqui a gente aprende uma coisa preciosa. Irmãos, olha só o que ele está falando ali. Sardes, o que é Sardes? É o nome da igreja ou é o nome da cidade? É o nome da cidade, irmãos. É o nome da cidade da Ásia. Eu acho que agora já nem tem mais, deve ter sido destruída e mudaram o nome, que nem Éfeso já não existe mais. E outras cidades que tinha na Ásia, que são bíblicos, do primeiro século, já não tem mais. Mas Sardes é o nome da igreja, é o nome da cidade, é o nome da cidade aonde a igreja estava. E com base nesse versículo aí eu te pergunto, quantas igrejas tinha nessa cidade? Como você sabe que tinha uma só? Porque está escrito aí, ó, a igreja da igreja em Sardes. Se a minha professora de português estivesse aqui, ela ia falar que a é artigo definido no singular. Se tivesse mais de uma, ia estar escrito assim, das igrejas. Qual era o nome dessa igreja? Não tinha nome. Ela estava na cidade de Sardes. Aqui nós já vemos aqui mais uma vez a natureza original da igreja. Agora, Jesus está falando para João. João é quem escreveu essa carta aqui de Apocalipse. Jesus está falando assim para João: ao anjo da igreja que está em Sardes. Como assim, Márcio, é o anjo da igreja? A liderança da igreja. Escreve para a liderança da igreja que está aí na cidade de Sardes. 2 pontos. Olha o que era para escrever. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Olha o versículo 2. Seja vigilante e consolida. Você quer repetir essa palavra comigo? Consolida. Consolida.
estava para morrer. Por quê? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Íntegro significa completo. Então ele estava falando que nessa localidade a obra estava incompleta. Por quê? Faltava o que, irmãos? Ser consolidada. Está escrito aí, ó, seja vigilante e consolida. Por isso estava incompleta. Uma igreja, uma localidade que não está consolidada naquilo que já foi conscientizada, está incompleta. Olha o versículo 3. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda essas coisas e se arrepende. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, aí na cidade de Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Vestes brancas, irmãos, fala de santidade. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando aqui as igrejas, porque tinha outras 6 cidades que ele estava escrevendo a carta aqui, que fica nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Depois você lê com calma, mas eu não vou fazer essa leitura aqui. Amém, irmãos? Então aqui nós temos o exemplo de uma igreja que não estava consolidada. Sabe o que eu vejo aqui nessa igreja, irmãos? Eu vejo uma igreja embriagada com louvor, chapada com um vinho forte, musical, mas a hora que passar essa embriaguez, a hora que passar essa chapação, não sobra fundamento nenhum, porque não foi consolidado. O louvor e a adoração faz parte da vida da igreja, só que o louvor e a adoração não é um todo, é uma parte do todo. A outra parte que ele está falando aqui, ó, é a consolidação. Uma igreja que está explodindo e fluindo no louvor e na adoração, nos dons espirituais, está chapada com vinho musical forte. E quando passar essa chapação, sobra alguma coisa? Irmãos, e nós aqui? E se levanta uma perseguição contra nós? E se é levantado contra nós algum tipo de tribulação? Sobra algum fundamento na nossa vida? A gente nega Jesus por prazer. Imagina quando vem tribulação. Será, irmãos, que nós estamos todos consolidados? Será que todos os que estão sentados aqui na minha frente agora, será que cada um de nós estamos todos consolidados? Ou no primeiro ventinho você nega a tua fé, joga Jesus fora e volta para o mundão? No primeiro quiprocó que der nos relacionamentos, o William não me cumprimentou. Depois fala que é família. Não é família nada. Aí fica dodóizinho, faz um bico desse tamanho, nega Jesus e vai embora. Será, irmãos, que todos nós que estamos aqui, será que você que está me ouvindo aí sentado nessa cadeira, será que você tem fundamento? Será que você tem raiz profunda?
Ou você trocaria Jesus pelo primeiro prazer lícito do mundo que te oferecerem uma boa ou uma proposta? Irmãos, está vendo que é importante ser consolidado? Será que você está conseguindo enxergar isso que eu estou enxergando também? Nós estamos conscientes, mas nós precisamos ser consolidados. Eu estou lutando pela fé faz 15 anos. Já chorei muito, já passei por muita tribulação, decepção, frustração, muitas alegrias, muito renovo do Senhor. Tropecei, levantei de novo, confessei pecado, fui corrigido, aceitei a correção, não endureci meu coração na soberba. Estou aqui, lutando pela minha fé, faz 15 anos. Dependendo da profundidade da tua raiz em Deus, é a duração da tua perseverança, é proporcional, entende? Está vendo que é importante cada um de nós sermos consolidados? Nós vamos permanecer, irmãos. Vamos permanecer. Bom, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir combate. A gente precisa estar aqui, ó. Vamos permanecer. E isso, o que dá essa sustentação é a consolidação. Nós precisamos, irmãos, ser consolidados. Um irmão chamado Jorge Michan, em Buenos Aires, escreveu um livro chamado Curados pela Palavra. Eu traduzi esse livro do espanhol para o português. Nesse livro ele descreveu assim, uma igreja que não está consolidada. Algumas poucas linhas aqui eu vou ler para você. Diz assim: o homem transformou sua relação com Deus em religiões e tradições. Hoje, para a maioria dos cristãos, tanto evangélicos como católicos, a religião consiste em cerimônias, rituais, costumes, cultos ou missas. Conta com um bom louvor, um grande programa, um excelente pregador e música de alto nível. Quer se trate de um culto tradicional ou pentecostal, se percebe que não passa apenas de uma religião exterior. Os pregadores religiosos apenas dizem coisas lindas às pessoas, não falam de pecado. Hoje estamos diante do perigo de nos transformarmos em uma religião amoral. Note que eu digo amoral e não imoral. Qual é a diferença? Amoral é não fazer referência daquilo que está bem e daquilo que está mal. Isso é amoral. Eu não faço referência daquilo que está bem e daquilo que está mal. Fala-se de paz, de perdão, de bênção, de poder, de prosperidade. Nos dizem: você não vai sofrer mais, Deus te ama, tua vitória vai chegar, teu milagre vai acontecer. Já ouviu esse papinho? Prestem atenção, nesses tipos de igrejas não é dito que mentir é pecado. Não se menciona que fornicar é pecado, nem que adulterar é pecado. Tampouco se ensina que os filhos devem obedecer os seus pais, ou que o marido deve ser amável com sua esposa. Não se diz que corresponde à mulher se sujeitar ao marido. Não se adverte que não pode roubar, que não deve dar nem receber suborno, que não pode ter relações sexuais antes do casamento. Dessas coisas não se fala. Enquanto o povo continua em pecado, os pastores e pregadores tocam violino, colocam uma música linda, suave para tranquilizar as pessoas.
Do mesmo modo que Davi tocava harpa para Saul, Saul era rebelde. O rei de Israel, Saul, estava endemoniado. E como Davi tinha a unção de Deus, foi contratado para tocar harpa para Saul. Quando tocava, os demônios saíam. E Saul se sentia melhor. No entanto, não era possível para Davi tocar as 24 horas por dia, de modo que quando ele parava, os demônios voltavam. O espírito mau vinha de novo sobre Saul. Notemos, irmãos, que o efeito do ambiente da unção, junto com música, conseguia aliviar momentaneamente a Saul. No entanto, o problema dele não tinha uma solução final. Sua maldade, sua rebeldia não mudava. Lamentavelmente, em muitos lugares hoje também é assim. Tem-se criado um aparato religioso que funciona muito bem comercialmente. Até são montados sistemas que proíbem. Então, falar de pecado num ambiente como esse pode significar a diminuição na participação das pessoas no culto de domingo. Muitos dizem: eu já tenho problemas suficientes em minha casa e em meu trabalho. No domingo eu quero ir para a igreja e não ouvir coisas que me incomodem. Quero encontrar um ambiente confortável, receber uma palavra de ânimo com boas vibrações. Irmãos, essa é a triste realidade da igreja de um modo geral. Mas não é isso que nós queremos ser, irmãos. Não é nesse lugar que a gente quer chegar. Não é nesse nível rebaixado que nós queremos andar. Nós queremos ser a igreja que Deus quer, do jeito que Deus quer. E sabe por que eu falo essas coisas, irmãos? Porque nós não podemos ser amoral. Nós estamos vivendo em dias onde o pecado e a iniquidade está multiplicada. E nós precisamos deixar bem claro aquilo que está bem e aquilo que está mal. Para a gente andar na verdade, para a gente fazer a vontade de Deus, para a gente agradar ao Senhor. Porque nós amamos Ele. Irmão, é possível ser discípulo, é possível ser semelhante a Jesus, é possível ser a igreja que Deus quer, do jeito que Deus quer, do jeito que está na Bíblia. É possível. Nós vamos conseguir. Amém, irmãos? Amém. Porque nós nascemos de novo. Nós nos tornamos nova criatura. Aquele velho Márcio, escravo do pecado, já foi crucificado. Agora eu respiro outro ar. Eu já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E isso também aconteceu com você quando você nasceu de novo. E por isso, irmãos, é possível viver segundo o que Deus quer. Nós não queremos errar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Para a gente, irmãos, consolidar e cooperar na consolidação dessas verdades, desses princípios que nós temos recebido, vamos olhar um pouquinho para o Evangelho. O Evangelho, irmãos, o verdadeiro Evangelho, ele é como uma moeda que tem dois lados.
Um lado, você vê a face de Cristo. O outro lado é a cruz que nós temos que tomar para seguir esse Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Se você receber um Evangelho que fala de Cristo e do outro lado fala de Cristo, esse não é o verdadeiro Evangelho. Ou se você receber um Evangelho que fala da cruz e do outro lado a cruz, esse também não é o Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro, irmãos, ele é como uma moeda que tem dois lados. Um lado apresenta a face de Cristo, e o outro lado apresenta a cruz que nós temos que carregar para seguir esse Cristo. Esse é o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos dar uma olhadinha nos dois lados do Evangelho, na face de Cristo e na cruz que nós temos que tomar e carregar para seguir esse Cristo. Vamos dar uma olhadinha nesses dois lados? Para isso, irmãos, vamos abrir em Mateus capítulo 26. Primeiro lado da moeda, que é o Evangelho, é a face de Cristo. Vamos olhar um pouco para Jesus, irmãos. Mateus capítulo 26, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e dois dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Gente, o que está acontecendo aqui? Quem que estava orando? Jesus. E como que Jesus estava? Estava feliz? Estava agoniado. Qual era a medida da agonia de Jesus? Profundamente angustiado até a morte. Irmãos, a agonia de Jesus era tanta que o sangue dele saiu pelos poros da pele. Você imagina como é que estava aquele coração? Clinicamente, era para Jesus ter morrido ali. Era para ter infartado e caído duro, morto. Por que Jesus não morreu ali? Você sabe por que Jesus não morreu ali? Não. Você sabe por que Jesus não morreu ali? Por que Jesus não morreu ali? Hã? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Como que ele vai receber o salário do pecado se ele não tinha pecado? Era impossível Jesus morrer ali. Ele não tinha pecado, Jesus era imortal. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, como ele vai receber o salário do pecado? Por isso que ele morreu ali. Nunca tinha cometido pecado. Qual era o motivo da agonia de Jesus? Orando a Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse negócio, eu não quero ser crucificado. Não tem um outro jeito para isso, Pai. Eu não quero ser crucificado. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Por muito tempo, irmãos, eu achei que Jesus estava querendo fugir dessa crucificação, porque ele estava com medo da dor, dos pregos, dos espinhos, dos açoites. Quem aqui assistiu Paixão de Cristo? Lembra desse filme? Lembra que eles colocam Jesus amarrado
num cimento assim, né, num pilar de cimento, tiram a camisa dele e pegam aqueles chicotes e começam a açoitar Jesus. Lembra disso? Lembra que eles trocam a ponta do chicote e numa delas lá gruda no lado dele e eles puxam, não conseguem assim, eles puxam com força, sai um pedaço assim de Jesus. Você imagina uma coroa de espinho entrando na sua cabeça, a dor. Mas, irmãos, o nosso mestre não estava fugindo da dor. O conflito de Jesus, que ele não queria ser crucificado, é porque Jesus sabia que naquela cruz ele ia experimentar a única coisa que ele nunca tinha experimentado antes: o pecado. O teu pecado, o meu pecado, estava sobre ele, naquela cruz. Lembra de Isaías 53, do 5 ao 6? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si o pecado de todos nós. Lembra de 2 Coríntios 5, 21? Jesus não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra de Romanos 5,8? Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, ali naquela cruz, Jesus estava entupido de pecado. No teu lugar, no meu lugar. Tudo isso por amor. Mas Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou que nos ama, não precisa provar de novo. Deus já provou. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já provou que nos ama, irmãos, não precisa provar de novo. Então agora, todos vocês que estão aqui, nunca mais pode dizer, nem pensar, Deus não me ama. Nunca mais passe isso pela tua mente, porque Deus te ama e provou o seu amor, deu o melhor que Ele tinha para morrer pelos nossos pecados. Como que nos ama? Como que não ama, irmãos? Como que não ama? Como que precisa provar de novo? Já provou. O melhor de Deus não está por vir, já veio. O melhor de Deus é seu Filho, não tem outra coisa melhor. Já veio. Ali naquela cruz, Jesus perdeu até a presença do Pai. Lembra daquele grito que ele dá? Por que me desamparaste? Pai, eu não estou entendendo. Cadê o Senhor? O Senhor foi embora. Eu não estou entendendo por que me desamparaste. Até a presença do Pai, Jesus perdeu ali naquela cruz. Por quê? Porque Isaías 59 fala que o que separa o homem de Deus são os pecados. O que separou Jesus do Pai? Os nossos pecados. Estava sobre ele. Deus nos ama, irmãos, e já provou o seu amor. Não precisa provar de novo. Deu o melhor que ele tinha. Agora, irmãos, vamos virar essa moeda do outro lado? Lembra que o Evangelho é uma moeda. Num lado da moeda está a face de Cristo. Você olha para Jesus e você vê o grande amor de Deus por cada um de nós. Mas só isso não é o Evangelho.
O Evangelho, ele tem um outro lado dessa moeda. Qual é o outro lado? A cruz que nós temos que tomar para seguir esse Cristo. Vamos abrir, irmãos, em Lucas capítulo 14, para a gente entender esse outro lado da moeda, e eu termino por aqui. Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas capítulo 14. Não, vamos ler do versículo 25, vai? Vamos do 25 até o 27, ó. Do 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: gente, olha só. Está vendo esse versículo 25 aí, está escrito ele? Quem é esse ele? Jesus. Então vamos ler de novo? Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele disse. Mas antes da gente entrar no versículo 26, quem que estava acompanhando Jesus? Uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Você sabe a diferença de multidão e discípulo? Multidão vai atrás de Jesus só por causa das bênçãos, só por causa que ele pode curar, que ele pode resolver os problemas. Isso é multidão, interesseira. É um curioso. Vamos ver o que vai dar esse negócio. Será que vai vingar, né? Vou ficar aqui olhando de longe. Isso é uma multidão, um curioso, interesseiro. Não segue a Jesus pelo que ele é. Segue a Jesus por aquilo que ele pode resolver, por aquilo que ele pode fazer. Isso é uma multidão. É um simpatizante do Evangelho. Eu simpatizo com o Evangelho, é uma coisa assim, legal. Mas eu não tenho compromisso com esse negócio aí, não. Isso é multidão. Responde para você: você é discípulo ou você é multidão? Você precisa decidir. Eu já tomei a minha decisão. Eu estou totalmente resolvido. Eu quero ser discípulo. Custe o que custar. E você? Está resolvido? Continuando. Vamos pular para o versículo 27. Olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando aí, ó. Acompanha comigo a leitura. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um pastor. Amém? Não é isso que está escrito, não? O que está escrito? Vou ler de novo então. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um homem espiritual. É isso que está escrito? Não, né? Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser um missionário. É isso que está escrito aí, irmãos? Não. Por que eu estou fazendo a leitura desse jeito? Porque eu me assusto em perceber que está na mente de muitos, ninguém fala, mas está na mente de muitos, que a cruz é uma condição para ser pastor e não para ser discípulo. Parece, irmãos, que o discipulado está baseado nisso. A cruz nós só pregamos para quem é maduro, para quem é um homem espiritual. Mas você viu para quem que Jesus está pregando isso? Olha no versículo 25, para quem que Jesus estava pregando a cruz? Para aqueles que estavam se candidando
candidatando a começar a seguir Ele. Irmãos, a cruz, todo aquele que é um candidato a começar a seguir Jesus, ele tem que tomar a cruz. A cruz não é uma palavra para os maduros espiritualmente, não é uma condição para ser pastor, para ser apóstolo, para ser missionário. A cruz é para você começar a seguir Jesus. Para ser um discípulo, não para ser presbítero. Ninguém verbaliza, mas parece que está na mente de muitos. Que eu só prego a cruz, só coloco como condição para a pessoa começar a seguir Jesus, só para aqueles que querem ser pastor, para quem quer ser um homem espiritual. Mas Jesus colocou a cruz como uma condição para aquela multidão tomar uma decisão se eles queriam começar a seguir Ele ou não. Tem um irmão na Argentina, morava na Argentina, acho que agora ele mudou para os Estados Unidos, chamado Juan Carlos Ortiz. Ele falava do Evangelho das 3 portas. Vamos entender isso? Mateus capítulo 7. Vamos abrir Mateus capítulo 7, versículo 14, irmãos. Por favor. Mateus 7, 14. Quem que está falando isso daí, gente? Jesus. É Jesus que está falando isso daí. Olha o que ele está falando. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Porque, olha o 14. Eu li o 13 agora, desculpa, tá? Era o 13. Agora vamos para o 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Irmãos, quantas portas Jesus falou que tem? 2. Uma estreita e uma larga. A larga é aquela porta que os mundanos entram. Sonegador, que fala palavrão, mentiroso, drogado, traficante, fornicário, adúltero. Essa é aquela bagunça da orgia do mundão lá. Essa é a porta larga, dos mundanos. Eu não entrei aí não. Essa porta dos mundanos aí, eu não entrei aí não. Agora tem uma outra porta estreita e apertada. Essa porta é para os pastores, para os apóstolos, para os missionários, para os maduros espiritual. Aí, qual é a porta dos discípulos? É uma porta do meio, que ela não é nem tão estreita e nem tão larga, porque eu não estou lá na bagunça da orgia, da fornicação, do adultério, da prostituição, do palavrão, do roubo lá. Mas só Jesus não dá também, então eu estou aqui na porta do meio. Irmãos, eu tenho uma notícia para você. Essa porta do meio não existe. O nosso mestre sequer a mencionou. Irmão, se você não passou na porta estreita, você está na outra. Deus tem nos mostrado que tem 3 tipos de homens no mundo.
o incrédulo, o religioso e o discípulo. O incrédulo não acredita em Deus, vive para si mesmo, é egoísta, está lá no mundão, na bagunça da orgia. O religioso não, ele não está lá na bagunça da orgia lá. Ele crê em Deus, ele vai na reunião, ele lê a Bíblia. Mas ele não se submete ao senhorio de Cristo. Ele não entregou tudo, ele não toma a sua cruz. Esse é o religioso. O religioso, irmão, está aqui, ó, do lado de fora do reino de Deus, junto com o incrédulo. O discípulo é aquele que entregou tudo. É aquele que a entrega é 100%. É total, sem reservas. Renunciou a tudo por amor a Jesus. Porque ele olhou para Jesus crucificado. E ele foi conquistado por esse amor. Irmãos, o nosso mestre morreu miseravelmente naquela cruz. Se tem alguma coisa imerecida na Bíblia, é pegarem o nosso Senhor e pendurar naquela cruz. E quando nós olhamos para Jesus, cruz nenhuma fica difícil demais. Renúncia nenhuma é grande demais para ser achado nele. Eu considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Isso é um discípulo. Responde para você: você é um religioso ou um discípulo? Amém, irmãos?